Um abraço caloroso a todos os nossos queridos ouvintes do Pode na Bíblia. E aí, pessoal? Para você que está chegando agora, não Isso. se esqueça de curtir. É isso aí. Compartilhar é importante. E se inscreve no canal para acompanhar nossas reflexões sobre a palavra de Deus. Isso aí. Hoje vamos mergulhar na lição 6 do quarto trimestre de 2024. Olha só, Mais testemunhas sobre Jesus. que legal. Vamos explorar os relatos poderosos sobre Jesus, especialmente no Evangelho de João, e como eles nos ajudam a entender melhor quem ele é. É isso aí. Esses testemunhos são como peças de um quebra-cabeça. Verdade. Que juntas revelam a identidade de Jesus como Messias. É verdade. O interessante é que cada testemunho traz uma perspectiva única, Sim. como um raio de luz que ilumina um aspecto diferente da sua pessoa. É verdade. E já no início do Evangelho de João, vemos como os milagres de Jesus não são apenas demonstrações de poder, Sim. mas verdadeiras provas da sua divindade. É como se cada milagre fosse um carimbo divino, confirmando a sua identidade. Um exemplo marcante disso é a multiplicação dos pães e peixes. Ligar. A multidão, ao presenciar aquele milagre, Sim. imediatamente quis coroar Jesus como rei. Eles viram na fartura da comida a solução para seus problemas terrenos, Sim. a uma libertação política do domínio romano. É como se eles tivessem olhado para o pão e visto um trono, né? É isso aí. Mas Jesus, Ah. em vez de se deixar levar pela euforia do momento, aproveitou para ensinar uma lição mais profunda. Exatamente. É. Ele explicou que aquele pão Sim. que matou a fome física da multidão Certo. representava algo muito maior. Sim. Ele mesmo, o pão da vida, Hum. capaz de alimentar a alma Sim. e saciar a fome espiritual da humanidade. E essa explicação, em vez de gerar mais entusiasmo, causou confusão e rejeição em muitos. É isso aí. As pessoas não estavam preparadas para aceitar o Messias, que oferecia libertação espiritual em vez de política. Esse episódio nos leva a uma reflexão importante. Verdade. Quantas vezes nós também nos apegamos às nossas próprias expectativas e deixamos de enxergar a verdade mais profunda que Deus nos apresenta? É verdade. Assim como a multidão, Sim. podemos nos deixar levar pelas aparências e perder de vista o significado real das ações de Jesus. É um chamado para reavaliarmos nossas prioridades e buscarmos um entendimento mais profundo da vontade de Deus, não é mesmo? Com certeza! E por falar em entendimento, o testemunho de João Batista é fundamental para essa busca. Sem dúvida. Ele mesmo, sendo uma figura central na história, Sim. sempre apontava para Jesus como o verdadeiro Salvador. É isso aí. A humildade de João Batista é inspiradora. É verdade. Ele reconhecia a superioridade de Jesus, mesmo quando seus próprios discípulos questionavam essa dinâmica. Isso. Ele tinha consciência do seu papel. Preparar o caminho para a chegada do Messias. Exatamente. E ele não apenas preparou o caminho, como também apresentou Jesus ao mundo com um título. Isso. Que carrega um significado profundo. Cordeiro de Deus. Que velho de Deus. Que imagem poderosa, não é? Sem dúvida. Esse título, Cordeiro de Deus, sim, nos remete ao Antigo Testamento, às ofertas de sacrifícios pelo pecado. João Batista estava anunciando que Jesus era o sacrifício perfeito, Sim. aquele que tira o pecado do mundo. Mas essa mensagem, por mais libertadora que seja, também gerou confusão e rejeição. É verdade. As pessoas esperavam o Messias que viesse com poder militar e libertasse Israel do domínio romano. Isso. Elas não estavam preparadas para um Messias que oferecesse libertação do pecado através do sacrifício. É isso aí. E essa dificuldade em aceitar a verdadeira missão de Jesus nos mostra como as expectativas humanas podem nos cegar para a verdade de Deus. É como se tivéssemos uma imagem preconcebida do que Deus deve fazer e como ele deve agir. E quando a realidade se mostra diferente, temos dificuldade em aceitá-la. É como se estivéssemos procurando uma peça específica para o quebra-cabeça. Isso. Mas Deus nos apresenta uma peça diferente que se encaixa perfeitamente no quadro geral, mas que não corresponde à nossa expectativa. E aí resistimos em aceitá-la. Por isso é tão importante estarmos abertos à ação de Deus em nossas vidas, dispostos a rever nossas próprias crenças e abandonar nossas expectativas limitadas. Verdade. Só assim poderemos enxergar a verdade de Deus em toda a sua plenitude. E essa verdade se manifesta de forma ainda mais clara
através do próprio testemunho de Jesus. É verdade. Ele afirmava constantemente sua conexão com Deus, o Pai, atribuindo suas obras e ensinamentos à vontade do Pai. Exatamente. Jesus nunca buscou glória para si mesmo. Ele sempre direcionava as pessoas para Deus. Reconhecendo que sua autoridade e poder vinham do Pai. E essa ênfase na unidade entre Jesus e o Pai é fundamental para compreendermos o cristianismo. Com certeza. Não se trata apenas de seguir regras ou realizar rituais, mas de ter um relacionamento íntimo com Deus por meio de Jesus. É como se Jesus fosse a ponte que nos liga ao Pai. Verdade. O caminho que nos conduz à presença de Deus. E essa ponte foi construída com o sacrifício de Jesus. Sim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista proclamou. Mas esse conceito de Jesus como o sacrifício perfeito era difícil de ser assimilado naquela época. As pessoas não compreendiam como um Deus amoroso permitiria que seu filho sofresse e morresse. É compreensível a dificuldade em aceitar um amor tão grande, tão sacrificial. Sim. Mas é justamente nesse ato de amor que Deus se revela em toda a sua glória. Ele nos ama tanto que enviou seu único filho para nos salvar do pecado e nos reconciliar consigo. E essa mensagem de amor, perdão e transformação, continua a ecoar através dos séculos. Isso. Tocando corações e transformando vidas. Sem dúvida. E é justamente sobre essa transformação que gostaríamos de conversar na próxima parte do nosso podcast. Fique com a gente. Isso aí. E é impressionante como essa mensagem de amor e sacrifício se reflete nos testemunhos que encontramos no Evangelho de João. É verdade. Vemos pessoas cujas vidas foram tocadas e transformadas pelo poder de Jesus. Sim, é como se cada encontro com Jesus fosse um divisor de águas na vida daquelas pessoas. Isso. Vemos cegos que recuperam a visão, paralíticos que voltam a andar e até mesmo possessos que são libertos de espíritos malignos. É a demonstração clara do poder de Jesus Cristo agindo não apenas no corpo físico, mas também na alma. Ele cura, liberta e restaura por completo. Sim. E essa transformação se torna ainda mais evidente quando olhamos para a história da mulher samaritana no poço, relatado no capítulo 4 do Evangelho de João. Essa história é realmente marcante. A mulher samaritana era uma pessoa marginalizada, rejeitada pela sociedade da época. Isso. Mas o encontro com Jesus mudou completamente sua vida. Ela, que antes vivia na sombra da rejeição, se tornou uma fervorosa propagadora da mensagem de Cristo, levando a boa nova a todos ao seu redor. É uma prova de que o amor de Jesus não faz distinção de pessoas. Verdade. Ele acolhe a todos sem preconceitos, oferecendo a oportunidade de uma vida nova. Sim. E essa transformação não se limita apenas a indivíduos, mas se estende a comunidades inteiras. E essa mudança não se dá de forma superficial, Não. mas sim de dentro para fora, Isso. tocando o âmago do ser humano. É como se a presença de Jesus acendesse uma chama interior, iluminando e purificando tudo ao seu redor. Exatamente. É um processo de conversão genuína que leva à mudança de comportamento, de valores e de prioridades. Mas é importante lembrar que essa transformação não é automática. É preciso que a pessoa se abra para a ação de Deus. Se ela esteja disposta a renunciar aos seus velhos hábitos e seguir os passos de Jesus. E essa abertura para a mudança exige humildade, como vimos no exemplo de João Batista. Verdade. É preciso reconhecer nossa pequenez diante de Deus e nos colocarmos em posição de aprendiz dispostos a aprender com o mestre. E essa postura de humildade é fundamental para que possamos reconhecer a verdade de Deus, mesmo quando ela se apresenta de forma diferente das nossas expectativas. Sim. Lembre-se do que conversamos sobre a multiplicação dos pães e peixes. Verdade. A multidão esperava um líder político. Sim. Mas Jesus se apresentou como o pão da vida. É verdade, as pessoas se decepcionaram porque a mensagem de Jesus não correspondia aos seus anseios imediatos. Sim. Elas buscavam uma solução para seus problemas terrenos. Mas Jesus oferecia algo muito maior. A salvação da alma e a vida eterna. E essa incompreensão, essa resistência em aceitar a mensagem de Jesus, infelizmente não se limitou àquela época. Vemos ao longo da história. Sim. E até mesmo nos dias de hoje, pessoas que rejeitam a Cristo por não compreenderem a profundidade do seu amor. Sim. E a grandiosidade do seu sacrifício. É como se elas estivessem olhando para um tesouro de valor inestimável, mas não conseguissem enxergar sua beleza e importância, preferindo se apegar para bugiganga sem valor. E essa cegueira espiritual, essa incapacidade de reconhecer
a verdade, muitas vezes é fruto do orgulho e da autossuficiência. Exato. As pessoas acham sábias o bastante para dispensar a orientação divina, Sim. preferindo seguir seus próprios caminhos. Mas a verdade é que sem Deus somos como barcos à deriva, vagando sem rumo em um mar revolto. Precisamos da bússola da sua palavra para nos guiar, da força do seu espírito para nos impulsionar e da luz da sua presença para iluminar o nosso caminho. E essa verdade se torna ainda mais evidente quando analisamos a reação dos próprios discípulos de Jesus. Eles, apesar de conviverem com o Mestre, testemunharem seus milagres e ouvirem seus ensinamentos, ainda assim tiveram momentos de dúvida e incompreensão. Sim, lembro-me do episódio em que Jesus anunciou que iria para Jerusalém sofrer e morrer. Pedro, que momentos antes havia declarado Jesus como Messias, o repreendeu, dizendo que isso jamais aconteceria. É uma demonstração de como até mesmo aqueles que estavam mais próximos de Jesus, que tinham a oportunidade de conhecê-lo profundamente, ainda assim se deixavam levar pelas suas próprias expectativas e limitações. Eles esperavam um Messias glorioso, triunfante, e não conseguiam conceber a ideia de um Messias sofredor. Mas essa aparente fraqueza, essa disposição para se humilhar e sofrer por amor, é, na verdade, a maior demonstração do poder de Deus. Isso aí. É através da cruz, símbolo de sofrimento e morte, que Jesus conquista a vitória sobre o pecado e a morte, abrindo para nós o caminho da salvação. E essa mensagem da cruz, por mais paradoxal que possa parecer, é a essência do cristianismo. É a prova de que o amor de Deus não tem limites. De que ele está disposto a ir até as últimas consequências para nos resgatar das garras do pecado e nos reconciliar consigo. E esse amor sacrificial de Jesus nos desafia a revermos nossas próprias atitudes e prioridades. Ele nos convida a abandonarmos o egoísmo, o orgulho e a busca desenfreada por poder e prazer, e a nos entregarmos de corpo e alma a Deus, permitindo que Ele transforme nossos corações e nos capacite a amar como Ele nos amou. E essa transformação, essa mudança radical de vida, é o resultado natural de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. É como se a luz da sua presença penetrasse em nosso ser, dissipando as trevas do pecado e nos revestindo de uma nova natureza, capaz de amar, perdoar e servir ao próximo. E essa nova vida em Cristo não é algo que conquistamos por nossos próprios méritos, mas sim um presente gratuito da graça de Deus. Ele quem nos capacita, nos transforma e nos guia a cada passo, conduzindo-nos rumo à vida eterna. Mas essa jornada de fé, essa busca por uma vida plena em Cristo, não é isenta de desafios. É verdade. Assim como os discípulos enfrentaram momentos de dúvida e incompreensão, nós também podemos passar por provações e dificuldades que coloquem à prova a nossa fé. É verdade. Mas é importante lembrar que Deus nunca nos abandona em meio às tempestades. Com certeza. Ele está sempre presente e pronto para nos socorrer, nos fortalecer e nos guiar rumo ao porto seguro da sua presença. E é através da sua palavra, da comunhão com outros cristãos e da oração constante que encontramos o refrigério para a alma, a força para superar os obstáculos e a sabedoria para discernir os caminhos de Deus em meio às incertezas da vida. Mas é preciso estarmos atentos para não cairmos na armadilha do comodismo e da autossuficiência. Verdade. A vida cristã exige vigilância constante, dedicação à leitura da Bíblia, participação ativa na comunidade da fé e disposição para servir ao próximo. É como uma planta que precisa ser regada e cuidada para que possa crescer e dar frutos. Se negligenciarmos nossa vida espiritual, se nos afastarmos de Deus e da sua palavra, nossa fé se enfraquecerá e seremos presas fáceis para ciladas do inimigo. Por isso é fundamental que estejamos sempre buscando um relacionamento mais íntimo com Deus. Com certeza. Alimentando a nossa fé com a leitura da sua palavra, a meditação e a oração. Isso. Só assim poderemos resistir às tentações, superar as dificuldades e viver uma vida plena em Cristo. E essa busca por Deus, essa jornada de fé, não é algo que fazemos sozinhos. É verdade. Temos a companhia de outros cristãos, irmãos e irmãs na fé, que compartilham das mesmas lutas e alegrias. E fosse fácil. E aqui estamos de volta para a última parte do nosso mergulho na lição 6. Isso aí. Mais testemunhos sobre Jesus no Evangelho de João. Muito bom. Ao longo do nosso papo, vimos como esses relatos, como peças de um mosaico, revelam a identidade de Jesus como um Messias. Verdade. Exploramos os milagres, a necessidade de ajustar nossas expectativas, a importância da humildade. A profunda unidade entre Jesus e o Pai
E agora, para fechar com chave de ouro. É isso aí. Vamos relembrar as diferentes reações que Jesus provocou nas pessoas que cruzaram seu caminho. É fascinante observar a diversidade de respostas diante da mensagem de Jesus. Sim. Nem todos colheram de braços abertos. Foi. Mesmo após testemunharem milagres e ouvirem seus ensinamentos. Sim. Alguns afejeitaram completamente, enquanto outros lutaram para compreender o significado mais profundo de suas palavras. Como no caso da multiplicação dos pães e peixes, Isso. que comentamos na primeira parte do nosso papo. Inicialmente, a multidão estava eufórica. Tinha acabado de presenciar uma demonstração incrível de poder e estava pronta para aclamar Jesus como rei. Mas quando Jesus começou a explicar o significado espiritual por trás do milagre, Sim. o entusiasmo diminuiu. Eles buscavam um líder político, alguém que os libertasse da opressão romana, e não alguém que os desafiasse a repensar sua compreensão de Deus e seu lugar no mundo. É como se as pessoas estivessem tão presas às suas próprias necessidades e expectativas que não conseguiram enxergar a grandiosidade do que estava acontecendo diante delas. Elas queriam pão material, mas Jesus oferecia o pão da vida, a alimentação para a alma. E essa resistência à mensagem de Jesus não se limitou à multidão. É verdade. Vimos que até mesmo entre os discípulos, aqueles que conviviam com ele diariamente, houve momentos de dúvida, de medo e de incompreensão. Lembro-me do episódio em que Jesus revelou aos discípulos que deveria ir a Jerusalém para sofrer e morrer. Isso. Pedro, que pouco antes havia declarado Jesus como Cristo, o repreendeu, dizendo que isso nunca lhe aconteceria. Como se em seu entendimento humano tentasse proteger Jesus de cumprir seu destino. É uma cena que nos mostra como é difícil, às vezes, conciliar nossas expectativas com a vontade de Deus. Sim. Os discípulos esperavam um Messias glorioso, vitorioso, e não conseguiam aceitar a ideia de um Messias que sofreria e morreria. Mas é justamente nessa aparente fraqueza, a sua disposição em se humilhar e se entregar por amor a nós, que se revela o verdadeiro poder de Deus. Verdade. A cruz, símbolo de sofrimento e morte, se torna um instrumento da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, abrindo o caminho para nossa salvação. E essa mensagem da cruz, que pode parecer um paradoxo, é o cerne do cristianismo. Verdade. É a prova incontestável do amor ilimitado de Deus, que se dispôs a ir até as últimas consequências para nos resgatar do pecado e nos reconciliar consigo. É como se Deus, em sua infinita misericórdia, estendesse a mão para nós, convidando-nos a abandonar o caminho das trevas e a trilhar a estrada iluminada por seu amor. Verdade. Convite para deixarmos para trás o egoísmo, o orgulho. E a busca desenfreada por poder e prazer. E nos entregarmos a Ele de corpo e alma, permitindo que seu amor nos transforme e nos capacite a amar como Ele nos amou. E essa transformação, essa mudança radical de vida, é a consequência natural do encontro genuíno com Jesus Cristo. Verdade. É como se a luz da sua presença invadisse nosso ser, dissipando as trevas do pecado e nos revestindo de uma nova natureza, capaz de amar, perdoar e servir ao próximo. E essa nova vida em Cristo não é algo que conquistamos por mérito próprio. Não. Mas um presente, uma dádiva da graça de Deus. Com certeza. É Ele quem nos capacita, nos transforma e nos guia a cada passo, conduzindo-nos rumo à vida eterna. Mas assim como os discípulos enfrentaram momentos de dúvida e incompreensão, nós também podemos passar por provações. É verdade. Que coloquem nossa fé à prova. Sim. É importante lembrarmos que Deus nunca nos abandona em meio às tempestades. Com certeza. Ele está sempre presente e pronto para nos socorrer, nos fortalecer e nos guiar em direção ao seu porto seguro. E na sua palavra, na comunhão com outros cristãos e na oração constante, que encontramos o refrigério para a alma, a força para superar obstáculos e a sabedoria para discernir os caminhos de Deus em meio às incertezas da vida. Mas precisamos estar vigilantes para não cairmos na armadilha do comodismo e da autossuficiência. A vida cristã exige atenção constante, dedicação à leitura da Bíblia, participação ativa na comunidade da fé e disposição para servir ao próximo. Assim como uma planta precisa ser regada e cuidada para crescer e dar frutos, isso. Nossa fé também precisa ser nutrida e fortalecida. Verdade. Se negligenciarmos nossa vida espiritual, se nos afastarmos de Deus e da sua palavra, nossa fé se enfraquecerá e seremos presas fáceis para tentações e ciladas.
Por isso a busca por um relacionamento mais íntimo com Deus. É verdade. A leitura da Bíblia. Sim. A meditação e a oração são essenciais para nutrir e fortalecer nossa fé, Com certeza. nos capacitando para resistir às tentações, superar as dificuldades e viver uma vida plena em Cristo. E essa jornada de fé, essa busca por uma vida plena em Cristo, não é algo que fazemos sozinhos. Não? Temos a companhia de outros cristãos, irmãos e irmãs na fé, Verdade. que compartilham das mesmas lutas e alegrias, formando uma comunidade de apoio e amor. É na comunidade, no apoio mútuo, no compartilhamento de experiências, que encontramos força para prosseguir, encorajamento para não desanimar, sabedoria para enfrentar os desafios da vida. A união entre os cristãos é um reflexo da própria unidade entre Jesus e o Pai, como vimos no Evangelho de João. Sim. Assim como Jesus e o Pai são nós também somos chamados a viver em união, Verdade. amando uns aos outros e trabalhando juntos para a expansão do reino de Deus. E essa unidade, essa comunhão entre os cristãos, É um testemunho poderoso para o mundo, demonstrando o amor e a graça de Deus em ação. É através do nosso exemplo, do nosso amor ao próximo e da nossa fidelidade a Cristo. E atraímos as pessoas para a luz do Evangelho. isso é a nossa missão como seguidores de Cristo. Verdade. Levar a mensagem de salvação a todos os cantos da terra, proclamando o amor de Deus, o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna através de Jesus Cristo. Somos chamados a ser sal e luz no mundo, a levar esperança aos desanimados, cura aos feridos e libertação aos cativos do pecado. É uma missão desafiadora, mas recompensadora. Isso. Pois estamos cooperando com Deus para a transformação do mundo. E essa certeza de estarmos caminhando lado a lado com Deus, de que Ele nos capacita e nos guia, nos dá força para vencer os desafios, coragem para enfrentar o desconhecido. Verdade. E a alegria de saber que estamos cumprindo o propósito para qual fomos criados. Possamos nos inspirar nos testemunhos do Evangelho de João, aprendendo com a humildade de João Batista, a fé da mulher samaritana e a perseverança dos discípulos, para que também nós possamos ser testemunhas vivas do amor de Deus, refletindo sua luz em um mundo que tanto precisa de esperança e salvação. Que essa jornada de fé, essa busca por uma vida plena em Cristo, nos leve a um conhecimento cada vez mais profundo de Deus, a um amor cada vez mais ardente pelo próximo e a uma esperança cada vez mais firme na promessa da vida eterna. E assim chegamos ao final do nosso mergulho na lição 6. É isso aí. Mais testemunhos sobre Jesus. Muito bom. Esperamos que essa jornada tenha enriquecido sua compreensão do Evangelho de João. Com certeza. E inspirado você a aprofundar seu relacionamento com Deus, que a mensagem de amor, perdão e transformação que encontramos nesses testemunhos sobre Jesus continue a ressoar em seus corações. Guiando seus passos e iluminando seus caminhos. Continue conosco nessa jornada de fé e aprendizado. É isso aí. Acompanhando os próximos episódios do Pode Crer na Bíblia. Até a próxima. Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Cristo.